assumindo que está definida, né? Tá? E tá, de fato tá, é só você ver. Então, essa sequência é a sequência, essa primeira é a sequência de Fibonacci, tá? Diz. O quê? Essa sequência definiu do jeito que está aí, com esse valor inicial zero, vai dar Fibonacci de y sobre Fibonacci de mais 1. Não. Essa segunda. Não. Vai não. Eu acredito que não. Pelo menos esse caso não. Porque, não, porque inverte, cara, vai invertendo. Não, estou dizendo assim, esse caso iniciais estão dando certo. Por exemplo, x0, Fibonacci de 0 sobre Fibonacci de 1. Não. Cuidado, olha aí que não... Os casos iniciais estão dando certo. Ah, você tá... Estou falando assim como sobre Ah, a razão, né? A razão. sim, Tá. Fibonacci de y sobre Fibonacci de mais 1. Tá, tudo bem. Os Tá. casos iniciais estão dando certo. Acho que dá pra Agora vamos ver a definição. O principal conceito de sequência, que é o conceito de convergência. Razão de ser das sequências, né? Tá? Então, primeiro, definição. Definição. O senhor não vai entrar naquela parte não, que eu usando baixo. Não. Sejam xn, n maior que ou igual a 0. N maior que ou igual a k, né? Uma sequência, tá? Isso. E L o número real. Nós dizemos que L é limite de xn da sequência, tá? Nós dizemos que L é o limite da sequência. Limite da sequência, tá? E dizemos que L é limite da sequência quando para cada epsilon maior do que zero dado, para cada epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, delta maior do que zero não, existe um N0 pertencente a NK, tal que N maior que ou igual a NK implica o termo xn menos L menor do que L. Ou seja, o L é limite da sequência xn quando eu puder majorar o módulo dessa diferença. Quando eu puder majorar, arbitrar tanto quanto eu queira o módulo dessa diferença, bastando para isso escolher o n suficientemente grande. Ou, em outras palavras, daqui a reta numérica, os elementos da sequência, digamos, estão espalhados por aqui. Digamos que aqui esteja o x1, aqui esteja o x2, digamos que o x3 veio para cá, o x4 aqui, o x5 aqui, não importa. O L é limite dessa sequência, por definição, o L é o limite dessa sequência quando, para cada epsilon maior do que zero, ou seja, quando, digamos que o L esteja bem aqui,
Quando, para cada intervalo de raio epsilon centrado em L, existir um N0, tal que do N0 em diante, todos os elementos da sequência estejam aonde? Aqui dentro. Uma vizinhança, né? Uma vizinhança. Tipo a vizinhança. Quando dada qualquer vizinhança aberta de L, tá? Todos os elementos da sequência a partir de um certo N0 estão dentro dessa vizinhança, que é equivalente a dizer quando, para todo intervalo de raio epsilon positivo centrado em L, existe o N0, tal que a partir desse N0 todos os elementos da sequência estejam dentro desse intervalo. Para cada intervalo desse, tem que existir um N0, tal que do N0 em diante todos os elementos da sequência estejam aqui dentro. Entendido? Então você diz que L é o limite. Ou seja, quando você puder majorar essa diferença aqui em módulo, tá? Tanto quanto você queira, bastando para isso escolher o N suficientemente grande. Tá? E aí você vem a intuição diz, por exemplo, tá? E aí eu não vou aqui usar tempo da aula para provar convergência de sequência usando a definição. Vou conferir na intuição, por exemplo. A intuição diz que 0, por exemplo, 0 é limite da sequência. Um sobre N2 mais 1. O 0 é limite dessa sequência. Observem que aqui não tem coisa, não tem uma frase dizendo assim, com tanto tendendo a tanto, como do limite de função. Não, é seco, limpo e seco. Nós dizemos que L é limite da sequência, não tem aquele negócio com alguma coisa tendendo a alguma coisa, não tem isso não. É simplesmente, nós dizemos que L é limite de uma sequência quando, para cada epsilon maior do que 0, existe N0 natural, tal que essa implicação é verdadeira. A definição faz tanto sentido colocar assim como colocar assim, que eu sou equivalente. É só uma questão de... Porque eu já vi que quando coloca maior igual, você coloca maior... Se isso aqui é verdade, se existe N0 tal que isso é verdade, se eu colocar N0 mais 1, vale. Então, existe o N0 mais 1. E se é verdade assim, se essa implicação é verdadeira com maior ou igual, é verdadeira com maior. Então, tanto faz. Tá? Tanto faz. Tá bom? Existe com maior igual e existe com maior. E 0 é limite da sequência. Agora, o que essa definição não diz é que uma sequência não pode ter dois limites distintos. Essa definição não diz. Essa definição não diz. Por isso é que eu não tenho. Isso é uma proposição. Isso é uma proposição. Tá? Sejam xn, n maior que ou igual a k, uma sequência e Lm, dois números reais. Se L é limite da sequência xn e M é limite da mesma sequência xn, pode usar a definição, usando a definição,
você prova que o L é igual a N. Está feito nas notas. Então, uma sequência não pode ter dois limites distintos. Se ela tem limite, ela só tem um limite. Por isso é que daí, sendo L ou, agora artigo definido faz sentido. Sendo L o limite da sequência xn, escrevemos, aí faz sentido você agora escrever isso. Escrevemos isso aqui, ó. L é limite de xn com n tendendo a mais infinito. Aí aqui, limite xn com n tendendo a mais infinito. Ou simplesmente limite de xn, porque está subentendido que é com n tendendo a mais infinito. Por isso é que eu não coloco aqui, tá? Entendido? E aí você pode usar resultados, tá? Deixa eu ver se faltou alguma coisa cá. Não. É um resultado, faz menção à função que gera uma sequência. Resultado lá do cálculo para tirar propriedade sobre sequência. Olha o tempo aí, viu? Pronto. Proposição. Proposição. Então é o seguinte. Sejam K natural, F uma função definida no intervalo K mais infinito, xn, n maior ou igual a K, a sequência gerada pela função f, por f, e L, o número real. Se L é o limite de f de x com x tendendo a mais infinito, isso aqui não tem nada de discreto. Isso aqui é o limite de uma função definida no intervalo. Isso aqui, a f não é uma sequência. A f é uma função definida no intervalo, portanto não é sequência, porque sequência é uma função cujo domínio é um conjunto NK. A f não. O domínio da f contém isso aqui. A f está definida nesse intervalo. Então a f é uma função que não é uma sequência. Agora, se L é o limite de f de x com x tendendo a mais infinito, então L é o limite da sequência xn. Ou seja, L é o limite de xn. Também se prova usando epsilons e deltas, tudo, mas eu não farei não. Tá lá, nas notas está demonstrado isso. O que eu vou fazer é simplesmente, ó, usar para cá, está aqui o eixo x, está aqui o eixo y, está aqui o L, está aqui a reta de altura L. Se esse limite é L, então essa reta é uma assíntota em mais infinito da função f. Ou seja, o gráfico da f se aproxima daqui, mais infinito. Então, os elementos da sequência, ó, está aqui o K. K mais 1, K mais 2, K mais 3, K mais 4.
Então, está aqui os elementos da sequência. XK, X, K mais 1, X, K mais 2, X, K mais 3, X, K mais 4. O que está acontecendo com os elementos da sequência? Se aproxime de L. Se L é o limite no mais infinito da função f, o L é o limite da sequência gerada pela f. Diga. Eu poderia pensar então que os primeiros valores iniciais não importam no final, que para determinar uma sequência seria justamente os primeiros valores da sequência não me dizem nada. O que você quer dizer é o seguinte, ó. Se duas sequências diferem por uma quantidade finita de termos, a convergência de uma garante a convergência da outra. E é o mesmo limite. Tá? Se uma converge, a outra converge. Se duas sequências diferem por uma quantidade finita de termos. Tá? Tá bom? É um resultado. Eu vou usar esse resultado depois. Tá? Diga. Recíproco é válido? Recíproco é válido? Não. Não é válido. Não é válido. Hã? A sequência gerada por uma função pode convergir e a função não convergir. Mude o seno um pouco, de forma que os zeros do seno sejam os números naturais. 0, 1, 2, 3. É só fazer um shiftzinho. A sequência definida pelo seno é a sequência nula. A sequência nula tem limite 0. E o seno não tem limite. Você entendeu o que eu fiz? Tá certo? Muda um pouquinho o seno. Dá um shiftzinho no seno. Tá certo? Muda o período. É só multiplicar o x por 1. E aí entendeu o que eu falei? Tá? Então, a recíproca desta proposição não é verdadeira. A recíproca desta proposição não é verdadeira. Mas isso é fácil de ver. É fácil de ver. Basta que a proposição é o seguinte, ó. A proposição é o seguinte. Vou colocar aqui. Proposição. Tá certo? Sejam xn, n maior ou igual a k, e yn, n maior ou igual a l, sequências. E L, um número real. Tá certo? Se existe, tá? Se existe um M natural, tá? Se existe M, tá? Se existe M pertencente a NL interseção NK, ou seja, se existe um M maior que ou igual a L e maior que ou igual a K, tal que xn é igual a yn, qualquer que seja o n maior ou igual a m, se existe um m0 aqui, tal que isso aqui é verdade, qualquer que seja o m maior ou igual a m0, então o L é o limite de xn, com n tendendo a mais infinito, se somente se o L é o limite de yn, com n tendendo a mais infinito. É isso? É isso.
Porque se elas diferem, aí você diz, se elas diferem por uma quantidade finita de termos, existe esse M0, tal que isso aqui acontece. Porque se elas diferem por uma quantidade finita de termos, a partir do termo todos os elementos são iguais. E aí não tem jeito, cara. Porque o limite é para, só interessa os valores N grandes. Tá? Tá? É isso aí. Pronto. É isso aí, cara.